Estamos ao vivo. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo, né, de magnetismo e espiritismo. Mas por enquanto a gente vai estar dando as boas noites, esperando o pessoal chegar para daqui a pouco a gente começar. Deixa eu só entrar aqui para ver quem já está chegando conosco. Boa noite a todos e todas. Estamos felizes hoje por estar aqui mais uma terça-feira, né, com vocês. Vamos. Boa noite a todas e todos também, desejando aí as boas-vindas mais uma terça-feira. Boa noite a todos, satisfação em nos encontrarmos mais uma vez no estudo do magnetismo e do espiritismo. Nós tenhamos uma noite proveitosa, de muito conhecimento. Gardênia, Glaucilete, Elânia. Lucia. Ednélia, verifica o teu som, eu acho que o teu tá chiando. Aqui. É isso? Tira. Melhorou. Mas peraí, veja agora. Melhorou, saiu. Parou, tava bem forte. Coisa. Não, voltou agora. Tá do mesmo jeito dos outros dias, só se eu tirar o fone. Vou tirar o fone para ver se melhora. Mas foi do nada, porque não tava. E aí? Do mesmo jeito? Tá bom. Passou? Então deve ser o fone, então. Vamos lá ver. Hoje vai ser sem fone, então. Tá bom. A Luzia, mas o som tá bom, viu? A Nena, boa noite, Nena. Boa noite, Ideia. Tem um aqui com Face User que tem que depois cadastrar lá para autorizar a aparecer o nome que a gente não sabe quem é. A Vanúzia. Ideia desejando paz e luz. Roger dando boa noite. Roger, boa noite. Sueli. Elânia dizendo que o áudio tá ótimo. Rafael, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver. A Josilene também deu boa noite, mas acho que não apareceu ainda não. Josilene. Aí o Roger dando boa noite pra ti, Francisco. Boa noite, Roger. Paz e bem. Tatiana Tavares chegando, Raquel Alves, Fernando, Sueli, Edneuza. Muita gente já dando boa noite aqui com a gente. Então, gente, muito boa noite. Sejam de novo, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai estudar sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos. Vai ser um estudo muito interessante, muito importante para a gente entender os fenômenos do magnetismo, né? Lembrando que a gente está fazendo estudando toda a teoria desses fenômenos nas obras de Kardec, embasando esse conhecimento para depois a gente entender o porquê e como o magnetismo pode ocorrer, né? Então a gente está indo da teoria para a prática. Então é isso. Rose, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Posso.
Então, vamos todos nos concentrar, tentar nos manter tranquilos, calmos. Quem quiser fechar os olhos. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de justiça, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos reunidas e reunidos em Teu nome. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Rogamos, Senhor, que nos envie para nos assistir os nossos anjos de guarda, nosso bom doutor Demé, que nos orienta. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, aos nossos familiares e amigos, que nesse momento necessitam dos fluidos bons e salutares que vêm dos anjos, para os aliviar, para os curar, se for da vontade de Deus, para que um campo magnético os envolva, protegendo-os do mal. E assim, Pai, te pedimos que conosco esteja neste momento, nesta noite, para que possamos estudar aquilo que precisamos no magnetismo e no espiritismo. Ajuda-nos, socorre-nos, dai-nos a tranquilidade da aprendizagem. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal chegando. Margarida, Eligênia, Socorro, Pedro Ribeiro já está aqui conosco, Socorro de Salles, a Nájila, Fernando. Então, que bom que vocês chegaram. Só lembrando, pessoal, aqueles que puderem, que acharem que esses estudos vão contribuir com outros, que pessoas que estão interessadas, divulguem, compartilhem nossos estudos lá, que está lá no YouTube, tá? Esse grupo não é aberto ao público, mas estamos colocando todos os vídeos do estudo de magnetismo e espiritismo no canal do YouTube. Então, acessem lá e compartilhem e indiquem para alguém que vocês acham que vai ajudar, que estão interessados no magnetismo. Então, vamos hoje estudar esse tema, né? A ação dos espíritos sobre fluidos, as criações fluídicas, fotografia do pensamento, que são essas faculdades, essas capacidades que os espíritos podem fazer com os fluidos, né? Eu vou compartilhar aqui o texto que a Rose vai ler para a gente poder discutir e aprofundar. Pronto, Rose, pode começar. Ok. Então, estamos no item 4.2.3 da apostila, que vem aí os itens 13, 14, 15 da Gênesis, né, do texto que a gente está trabalhando. Ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual,
diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material, para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção,
pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que a gente vai mais escutar os fluidos são um veículo do pensamento, né? Em várias vezes ele vai falar desse fenômeno, ele vai tocar nessa frase. Antes de eu passar a palavra para vocês, eu queria só dar boa noite para uma pessoa que é o Cícero Magelani, que disse: Real Fortaleza, nunca ninguém fala meu nome. Então, muito boa noite, Cícero. E já tem um pedido aí da Júlia, a gente vai começar agora, né? A Júlia diz assim, ó: Rose, boa noite. Amiga, por favor, pontua o primeiro parágrafo, não entendi muito bem. Então, a gente realmente vai pontuar, né? Vamos aprofundar e vamos discutir. E à medida que a gente for discutindo, vocês vão colocando suas perguntas aí que vai dar certo, a gente vai conseguir entender. Então, eu passo a palavra para vocês. Gente, esse tema dos fluidos é de uma importância, assim, vital. É tanto que faz 3 semanas, né, que a gente está nesse tema. E é porque é importante que a gente entenda a dinâmica da coisa, a dinâmica do nosso ser também, né? Então, assim, para que a gente não fique simplesmente reproduzindo atos, atitudes, fazendo um balé, digamos assim, de mãos que ora se entrelaçam, que ora passam reto, passam de uma vez, outra hora impõem, e a gente não entendeu o que a gente está fazendo, né? Então, assim, esse texto, ele tem como tema central os fluidos espirituais. Então, assim, como ele inicia falando sobre os fenômenos especiais, aqueles fenômenos que são perceptíveis à visão e audição do espírito, a gente pode imaginar que é preciso fazer um esforço muito grande para compreender o que o Kardec está nos dizendo. Pois, em tese, a gente teria que apreender os ensinamentos que o texto nos traz, relacionando aos espíritos que já desencarnaram. Entretanto, o que ele fala diz respeito a nós também, vez que temos a mesma constituição dos espíritos desencarnados, com a diferença que nós, espíritos, estamos no corpo físico. Então, é assim, Kardec fala que o espírito cria imagens fluídicas, né, e o pensamento se reflete no perispírito. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pensando, o que a gente alimenta de pensamento, né? E devemos, assim, procurar estar em harmonia, buscar desenvolver os sentimentos puros, até porque se a gente quer trabalhar com o magnetismo, os nossos fluidos, eles estão impregnados daquilo que nós somos. E podemos fazer o bem ou o mal. E ele ainda diz que de forma intencional ou não. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes algo que a gente guarda lá dentro. E ele fala também numa parte aqui que eu acho interessante, que ele diz: os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. E aí, o que isso quer dizer? Os mais secretos movimentos da alma, eles repercutem no envoltório fluídico. São sentimentos que muitas vezes a gente quer esconder até de nós mesmos, mas eles estão lá como um germezinho, e aí ele vai frutificando, e ele vai impregnando esses fluidos daquilo que a gente às vezes quer esconder até da gente mesmo, eles ainda continuam lá. Por isso que é interessante até que a gente
possa trabalhar as dificuldades que nós temos, porque todos nós temos dificuldade, né? E aí eu fico vendo que a gente não se esconde, né? Que os fluidos do nosso perispírito denunciam quem somos, que uma alma sente a outra alma, ele diz isso, né? Por isso que nós nos sentimos bem ou podemos nos sentir muito mal na presença de uma outra pessoa. E é através dos fluidos perispirituais que desenvolvemos a relação com o assistido. É através dos fluidos do magnetizador com a relação se dá com os fluidos do assistido. Então, assim, é essa relação que é de extrema necessidade e importância para uma boa magnetização, né? Kardec, inclusive, cita o exemplo do homem que tem a ideia de matar o outro, que embora o corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse pensamento. Ele reproduz tudo o que ele maquina ali, né? Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Porque é preciso e é imperioso que a gente vigie e ore constantemente. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E diante dessa tarefa que ainda é tão difícil para nós, orar a Deus e pedir forças para fazer o que deve ser feito. Então, assim, é muito importante e a gente ter essa ideia de que a gente é espírito. A gente não está falando de um ser lá invisível, é ele também, mas a gente é espírito. E enquanto espírito, essas revelações, elas são para a gente também. E aí a gente tem que parar, pensar e procurar absorver. Só para complementar a sua ideia, Edneia, a Melanie, que bom que ela está aqui hoje conosco, pôde vir, né? Ela colocou aqui, ó, isso me lembrou aquilo que Jesus disse, que o que a pessoa peca em sua mente, ela praticamente já cometeu, ou seja, pode ser que o sujeito não tenha ferido alguém, mas se ele tem intenção e fica desejando isso, já modificou os fluidos ao seu redor e já se contaminou daquela vibração pesada, digamos assim, né? É isso mesmo, Melanie, muito bom exemplo. Rose? Muito bem. Você começou falando da Júlia, né, que pediu para rever um pouco o primeiro parágrafo, né, que já tem a ver com o que a Adélia fez uma geral, né, digamos assim, mas primeira frase, as primeiras linhas vão falar dos fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico, né, que foi aquele primeiro texto que a gente foi ver, né, o cosmo universal. Ou seja, como o fluido não tem exatamente uma definição específica, né, os fluidos, aí a gente chama fluidos espirituais justamente aqueles em que são elementos materiais sutis, porque o fluido é matéria. Só nós não sabemos definir exatamente o que é esse fluido, né, no caso, como os espíritos utilizam esses fluidos sutis, né, e como eles vão manipular, né, porque é matéria, mas nós não sabemos que dimensão de matéria é essa, não é como a nossa matéria que nós conhecemos. Por isso que ele diz aí que esses fluidos retirados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, é a atmosfera que a gente não sabe exatamente, porque a gente conhece um pouco, a gente trabalha e retira os fluidos, né, e essas criações fluídicas a partir da nossa atmosfera aqui, do globo terrestre, né, não é assim? E aí, ou seja, só que aí a atuação dos espíritos vai, muitas vezes, que a gente vai chamar de potencializar os nossos próprios fluidos, que são retirados desse globo. Né? Aí continua, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. Né? Então, esses sentidos carnais são nossos sentidos materiais, impressionáveis somente à matéria tangível.
o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, o finalzinho é mais ou menos isso que a Ednélia colocou, ou seja, o que nós vamos mais trabalhar em relação ao entendimento do que sejam os fluidos, é essa ideia que são o veículo do pensamento, tá? Que aí já vem aprofundar mais no item 14, né, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, mas não manipulando como a gente faz. Porque, por isso que se chama fluidos espirituais, que, na verdade, causa uma certa confusão, porque fluido é material, né? E espírito é diferente de matéria. Porém, o que os espíritos fazem, né? A gente chama, e Kardec chama de fluidos espirituais. Não como nós, que manipulamos, né, os nossos fluidos, e aí a gente utiliza as mãos, né, até citando o exercício que a Ednélia fez, para a gente sentir a nossa, né, mais ou menos aqueles fluidos, né, essa coisa, esse algo que a gente não vê, que é sutil, mas que são fluidos. Então, a gente manipula, principalmente pela mão e também pelo pensamento. Mas nós ainda, como somos carnais, né, os nossos sentidos são muito pesados, a nossa luz é essa luz, né, ordinária, material, não é a luz, né, da atmosfera espiritual, que é outra questão, né, que aí você vai, quem tem a visão vai ver, de alguma forma. Então, o nosso corpo, os nossos sentidos sendo muito pesados, a gente não consegue muito, né, manipular só pelo pensamento. E os espíritos não, os espíritos, eles manipulam os fluidos pelo pensamento e pela vontade, né? Porque o pensamento é completamente espírito, diferente do que os materialistas dizem, né? Que pensamento está no cérebro. Há como explicar, né? A memória, né? As lembranças, tudo isso que a gente, os sentimentos, pela matéria. No espiritismo, a gente acredita que o pensamento está no espírito, né? Os sentimentos estão no espírito, a vontade está no espírito. E aí, como é que os espíritos fazem? Eles não precisam da mão, mas o pensamento, é pelo pensamento que os espíritos vão imprimir, criar fluidos, né? E vão direcionar esses fluidos para onde a vontade deles vão, para onde eles desejam. E não só isso, eles vão combinar, criar, que aí o texto vai dizendo como é que eles fazem, né? Como é que cria objetos, criam coisas que estão na memória, etc. Tem coloração, tem cheiro, né? Então, esses fluidos, eles vão mudando as propriedades, e ele dá o exemplo aí, ele sempre faz boas comparações, né, Kardec, para o entendimento da época, né, os exemplos que ele fala de física, de química, é o entendimento da época, né, muitas coisas, né, também vão mudando com as descobertas científicas, mas a teoria do espiritismo continua aí firme, o pensamento, o fluido, né, veículo do pensamento. E ele faz essa comparação, né, assim, mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis, né? Então, aí tem as leis da física, ou química, da matéria, etc. Então, por isso que ele finaliza esse parágrafo dizendo é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, tá? E aí, para nós, o que reverbera isso para nós? Que quanto mais a gente exercitar o recolhimento, né, assim, o recolhimento, a calma, a tranquilidade, o exercício da meditação, do estudo, o estudo nos leva extremamente a sermos pessoas reflexivas, questionadoras, mas no sentido de buscar aprender, né, de nos concentrar naquilo que a gente está estudando. Então, isso vai, aí sim, exercitando um pouco a nossa mente, né, e vai, de certa forma, educando o nosso espírito, né,
vai moralizando o nosso próprio espírito para que a gente consiga melhorar a nossa manipulação. Um exemplo que eu dou, né, para compreender um pouco essa ideia da manipulação dos fluidos, do ponto de vista do encarnado, é o que a gente está tentando fazer, muitos fazem, que é o magnetismo à distância. Então, no meu caso, para eu me concentrar mais, eu utilizo as mãos mesmo. Eu utilizo as mãos, as técnicas, né? Se eu vou fazer um dispersivo, que a gente vai aprender depois, eu tento mentalizar, eu estou dispersando aqui na altura dos rins da pessoa, né? Mas aí eu faço isso, que é para justamente o meu pensamento não fugir, né? Então, se os fluidos vão agir por meio do pensamento, se eu não me concentro, né, de forma adequada, e se o meu pensamento foge o tempo todo, então o fluido vai fugir também. Então, o que a gente faz? A gente tem que encontrar esses meios, né, de manipulação dos fluidos. Para os espíritos, não precisa, porque o pensamento é o próprio espírito, irradia, né, não tem o peso dos sentidos. Mas para nós, né, que somos dessa atmosfera carnal, a gente precisa. E aí, o exercício é esse, vamos continuar tentando nos concentrar, nos recolher. Francisco? Bom, eu queria fazer uma breve colocação com base na fala da Melanie, que eu achei muito legal a colocação dela, e é um pensamento meu. A frase de Jesus, lapidar, vigiai e orai, ela está relacionada à questão do pensamento como produto de uma ação do espírito. E é uma recomendação, no meu entendimento, do cuidado, do zelo que a gente deve ter com relação à questão do pensamento. Como a gente, lembrando da questão 459 do Livro dos Espíritos, como a gente sofre muita influência, a gente tem pensamentos bons e tem pensamentos ruins. E é preciso que a gente tenha essa capacidade de fazer essa filtragem. Porque isso vai se refletir no nosso trabalho da magnetização. Na fala das colegas, ficou muito claro que os fluidos são neutros, mas a ação que os espíritos impõem nesses fluidos é que vão dar a eles a qualidade, boas ou más. Que os fluidos, eles são originários daquilo que Kardec chama da atmosfera espiritual, mas nós, o nosso perispírito, também traz os nossos fluidos, os fluidos perispirituais, que a gente vai conjugar, a gente vai alinhar com os fluidos espirituais e fazer o nosso trabalho de magnetização. Para isso, como a Rose, a Ana e a Ednera já destacaram muito bem, é preciso que nós estejamos com um estado de espírito favorável para magnetizar. Que nós tenhamos o compromisso, o foco, a responsabilidade, o empenho de fazer, né, pensando que a gente pode ajudar, que a gente pode levar, que um trabalho nem é só dos espíritos e nem é só nosso. É um trabalho irmanado entre a espiritualidade, os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores e nós. Mas é preciso, sobretudo, que nós estejamos em paz de espírito e que nós trabalhemos efetivamente a nossa transformação moral. Cada dia um pouquinho, cada dia um passo, mas sempre ter esse cuidado. Era isso, Ana. Tá, então vamos tentar responder algumas perguntas e depois eu queria também fazer uma fala. O Rafael... Não, antes disso, eu acho que tinha uma pergunta aqui da Júlia, que foi em cima da fala da Ednélia. Ela pergunta para a Rose, mas eu acho que a Ednélia pode complementar porque foi ela que utilizou. Ele diz, esse último parágrafo tem a ver com o que as pessoas dizem que os pensamentos são plasmados no plano espiritual.
Reginela, se você quiser colocar, eu acho que ela está falando das imagens fluídicas, né? O que eles chamam de plasmado, a gente chama de imagens fluídicas. As criações, né? As Mas se criações quiser, fluídicas, né? Que, inclusive, falando na questão das criações fluídicas, é outro recurso também que o magnetizador se utiliza, né? Então, porque ele vai imaginar que naquele processo de magnetização, ele vai liberar os seus fluidos para que a pessoa receba a medicação que ela necessita. Então, digamos que ela está com dor, e essa dor precisa ser aliviada. O magnetizador quer que ela alivie. Então, assim, o pensamento impulsiona, né? E aí aqueles fluidos com aquelas características são direcionadas para o assistido. E esse movimento, ele cria, né? Inclusive, alguns magnetizadores, eles plasmam, né? Eles criam fluidicamente inclusive alguns que eles pensam em determinado elemento que possa facilitar e que introjeta, digamos, no cérebro através do ouvido. Então, tem magnetizadores que eles fazem aquilo que o assistido está precisando. Então, fluidicamente, eles trabalham daquela forma e aí vão colocar aquele aparelho, digamos assim, que foi feito, que foi pensado e foi executado fluidicamente em prol do assistido. É muito interessante como esses textos das questões fluídicas, eles falam muito para a gente que estuda o magnetismo, que trabalha com magnetismo, porque a gente começa a compreender o que é que acontece, como é que as coisas acontecem. Então, assim, é a questão do meu pensamento, então eu vou pensar em algo para beneficiar aquele assistido, e aí eu faço, eu crio fluidicamente aquilo que eu estou querendo. Por isso que é importante também, muitos magnetizadores dizem da importância de se estudar a anatomia, fisiologia, tudo bem, nem que não seja aprofundado, né? Nós não somos da área, mas a gente precisa conhecer, até para saber qual é a relação que uma coisa tem com outra. Às vezes, uma dor de cabeça, ela não quer dizer que você tenha que tirar a dor de cabeça da cabeça, ela está doendo ali por consequência de algo que você comeu a mais. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa harmonizar. Mas existem as criações fluídicas realmente dessa forma e são muito importantes. Tanto os espíritos desencarnados quanto nós, quanto espíritos, e a gente cria fluidicamente o que o assistido necessita. E, assim, importante dizer é que essa questão, pedirmos o concurso dos. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, enquanto a gente está no corpo, a gente está encarnado, o nosso corpo, ele faz uma pressão, digamos assim, é uma palavra que talvez não seja muito boa, mas ele, assim, ele é pesado, o nosso espírito, ele fica muito compactado, ele como se estivesse preso por esse corpo. Então, o que é preciso? Que quando a gente vai magnetizar, a gente precisa se concentrar, a gente precisa se harmonizar para que a gente possa liberar mais o nosso espírito. Então, assim, é essa questão também, né, para que a gente possa trabalhar, não é algo mecânico ali, e que nosso corpo vai fazer um trabalho. É um trabalho de almas, né? É do nosso perispírito em comunhão com o perispírito do nosso assistido. Certo? Pronto. Tem outra. Os comentários aqui eu já coloquei, né? Que o pessoal está colaborando aqui.
Aí tem uma pergunta do Rafael que ele diz assim: quando ele fala que o fluido é como onda, né, de pensamento que se cruza sem se confundir, seria como um raio que só recebe o som do rádio que ele está sintonizado? Se tivermos todos sintonizados em pensamentos com os mesmos espíritos, todos podemos perceber ou receber a comunicação que este quer nos transmitir? Bom, Rafael, tem duas coisas aqui acontecendo, né? Aqui ele está falando dos fluidos espirituais, e realmente poderia ser assim, né? Essa questão de quem estiver na sintonia, ele vai receber. Por isso que os bons fluidos atraem os bons e os maus atraem os maus, né? Mas da mesma forma que se a pessoa não... Se for uma pessoa muito sensível também, principalmente, ela pode sentir essa mudança, né? Por exemplo, um espírito chegando e tudo. Agora, essa questão, por exemplo, da comunicação que você está colocando já é outra coisa, outra situação. Por quê? Porque também tem um fator da mediunidade. Nem todo médium pode receber a comunicação daquele espírito, porque pode ser que a especificidade do médium para tal assunto não seja aquele. Tem vários fatores que vão influenciar na questão da mediunidade. Então, não dá. Às vezes, mas agora, isso que você colocou é uma coisa que vai explicar, por exemplo, às vezes um espírito falar e alguns médios conseguir captar, né? Captar aquele mesmo espírito, só que eles captam diferente de acordo com as suas faculdades, suas especialidades. Por isso que também, apesar de o fundo, do contexto ser pode ser modificado porque vai ter as características do médium. Assim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, depois eu respondo mais sobre no formação mediúnica, se for o caso, mas é porque são situações diferentes. Porque no caso que a gente está trazendo aqui dos fluidos, para a questão do magnetismo, a gente tem a questão do sentido espiritual, que todo mundo pode sentir, todos podem sentir de acordo com o seu grau de sensibilidade, mais ou menos. Mas a gente já vai, como a gente todos temos perispírito, então todos temos um sentido espiritual. Agora, como a Ginélia colocou, esse sentido espiritual ele vai desenvolvendo e melhorando de acordo com a capacidade que a gente tem, tanto do progresso moral, como a questão de a gente conseguir desenvolver o recolhimento. Então, tem essas outras questões que contribuem a gente sentir um magnetismo, seja do magnetismo humano, né? Seja o magnetismo semi-espiritual, seja o magnetismo dos espíritos. Mas isso vai ter outros fatores, não é tão simples, mas eu acho que dá para dar uma base das ideias, né? E a outra, o Rafael perguntando essa questão, o pensamento não é matéria, o fluido sim. Francisco, você gostaria de responder? Falar um pouco? Rafael, eu penso que o pensamento é matéria e que o fluido também é uma matéria diferenciada. Né? É isso que eu penso. O pensamento não é a matéria como a gente imagina. Os materialistas têm uma visão diferente dos espíritos, né? Mas o pensamento é um atributo do próprio espírito. Nós somos pensamentos. Pelo pensamento nós emitimos a nossa vontade, o nosso desejo, as emoções, as paixões, né? E é através dos fluidos que o pensamento se propaga. Aí ele faz aquela analogia do som, né? Das ondas, é o caminho por onde navega o pensamento. Era isso. Essa questão do pensamento ele vai utilizar muito também no Livro dos Espíritos, logo no seu início, que ele vai falar da alma, né, do perispírito. Só não estou lembrando se é na parte primeira ou na parte segunda, se vocês lembrarem aí, mas depois eu dou uma procuradinha aqui. Eu vi que as perguntas... Tá aqui outra, peraí. A Socorro. Pensando aqui nas imagens fluídicas, né, nas criações fluídicas, essa semana uma pessoa me disse que estava com dor de cabeça insistente,
Quando conseguiu dormir, em sonho lhe foi dito que esta dor foi provocada intencionalmente por uma determinada pessoa. Se trata disso, no caso, um efeito maléfico? Alguém? Bom, até é importante essa questão das imagens fluídicas, quando a Ana chamou criações, também eu me recordo desse tema plasmar, né? Eu não sei, desculpa a ignorância, mas eu não sei se esse termo está na obra de Kardec, mas se está, não, né? Mas eu vi que a Júlia colocou entre aspas, o que é muito bom. Não que seja contra o tema, plasmar é moldar, né? De certa forma, você vai organizar. Mas aí, por que é importante a palavra criações? Porque é fruto do pensamento, da vontade de colocar, né? De criar ali um fluido bom, um fluido mal, aí maléfico, no caso da pergunta da Socorro, né? Então, vem do pensamento, da vontade e não é simplesmente você moldar, como se molda matéria, energia é matéria, é diferente, e fluido não. O pensamento, ele cria, né, conforme as suas características, e aí boas ou más. Então, no caso aí da dor, é uma questão que a gente vai aprofundar, porque, de fato, a criação fluídica, né, pode ser, de fato, baseada num pensamento ruim, ou seja, eu quero dizer, maléfico, como ela usou a expressão, né, e, de fato, maléfico, né, a expressão que ela usou, quando conseguiu um sonho um sonho lhe foi dito que esta dor foi provocada intencionalmente por uma determinada pessoa. Aí tem várias questões, né? O sonho, né? Se no sonho ela é emancipada, ela pensou nisso, de fato. Se foi uma criação do pensamento, né? Fugidio, não dá para a gente ter certeza absoluta que foi isso, mas que de fato é possível, né? Um fluido deletério, né? Atingir, né? A pessoa de alguma forma, sim, mas a gente sempre tem que se lembrar da misericórdia de Deus, né? Tem sempre que se lembrar da misericórdia de Deus. Mas o fato é que a criação fluídica tanto se dá pelo pensamento, que é um atributo da alma, e a alma, né, como espírito, vai pensar de uma forma, ou vai desejar de uma forma maléfica, ou vai desejar de uma forma benéfica, né? Eu posso, não, só que, só complementando aqui o que a Rose falou, é que a gente também tem que ter cuidado para não ficar achando que a gente está suscetível de graça aos fluidos daqueles que querem nos fazer mal. De graça, sim. Então, assim, existe a afinidade, né? A afinidade fluídica. Se nós, de alguma maneira, fomos influenciados fluidicamente numa determinada coisa ruim, se a gente for procurar, a gente vai estar numa relação fluídica com aquilo. A gente vai ter dado condições para aquilo acontecer. Sejam sentimentos ruins, sejam situações que a gente mesmo está provocando. Então, assim, não é que a pessoa seja culpada, digamos assim, mas ela proporcionou as condições ideais para que aquilo acontecesse. Então, a gente ter sempre a ideia de que a gente pode fugir, digamos disso, fugir dizendo, como sendo a questão de passar longe dessas situações, que, claro que nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente se esforçando, buscando, né, e orando a Deus, como a Rose falou, lembrando da misericórdia de Deus, mas também fazendo o nosso papel de transformação, para que a gente fique mais longe desse tipo de situação. Perfeito. A Melanie estava perguntando, eu acho que foi em cima de algo que ela já disse, porque aqui eu não estou vendo qual foi a primeira pergunta dela, mas ela disse assim:
Então, o que explica espíritos obsessores que usam aparências bizarras, como a de monstros ou coisa assim, para assustar ou manipular pessoas? Obviamente não existiam monstros, então não era a aparência da última encarnação dele. Não, eu acho, pela sua outra pergunta, Melanie, deixa eu ver se eu acho o seu outro comentário. Um espírito pode usar a aparência que quer usando os frutos para isso. Então, pode. Ele faz essas criações. É isso que a gente chama de criações fluídicas, fotografia do pensamento. Então, ele pode, de acordo com a sua vontade, ele vai modificar os fluidos e vai criar um bicho, que é isso que Kardec mostra, que explica essas questões. Tem outros artigos que ele fala de lobisomem, sei lá, mula sem cabeça, que as pessoas viam essas coisas e achavam, um espírito pode fazer isso, ele pode criar para assustar. Kardec até pergunta por que eles fazem isso? Para assustar, para brincar, porque são levianos, mas a gente está falando de espíritos levianos, espíritos imperfeitos, tá? Então, eles podem tomar essa forma. Eu acho que talvez o que você esteja confundindo é a questão da palavra plasmar. Não existe essa palavra plasmar em Kardec, ele utilizou essa, das criações fluídicas, tá? Estava até checando aqui de novo para ver se eu não tinha me enganado, mas não tem. Essa palavra é bem atual, as pessoas vão colocando nomes e mudando. E como a gente sempre fala, o importante é a gente entender o contexto. Existe plasmar em Kardec? Se a gente for pegar o contexto, existe? Existe, né? A gente vê aqui, a gente está estudando agora. Tem a ação dos espíritos sobre os fluidos, eles fazem criações fluídicas. Então, a gente gosta muito de utilizar os termos que Kardec utiliza. Por isso que a gente não fala plasmar, a gente utiliza criar, porque são as criações, né? Mas é sempre importante só entender o contexto, tá? Agora, eu queria pegar um outro ponto, já que eu acho que as outras perguntas foram bem respondidas, eu vou só pegar um outro ponto que eu achei legal, estudando sobre isso, que está lá no Livro dos Médiuns. Eu vou até aqui compartilhar com vocês também para a gente dar uma lida e eu poder falar um pouquinho sobre essa questão da importância da ação magnética curadora que Kardec trouxe, porque ele vai, através desse texto, falar sobre as propriedades da água modificadas, né? Porque antigamente os magnetizadores clássicos, eles faziam isso. Eles pegavam a água, o recurso da água, magnetizavam a água e para ajudar como assistir, melhorar o tratamento. E isso a gente faz hoje, os espíritos, mas não é uma coisa nossa, foi uma coisa que é bem anterior, vem da questão do magnetismo, tá? Então, por isso que Kardec vai explicar. No Livro dos Médiuns, ele acaba de explicar, do Laboratório do Mundo Invisível, ele acaba de explicar exatamente isso que a gente está estudando hoje, que é essa teoria que explica que os espíritos podem manipular os fluidos, podem fazer suas criações, podem mudar as propriedades dos fluidos, né? E aí ele vai trazer isso para explicar que essa teoria é quem explica a ação magnética curadora. Sendo que aqui ele está dizendo que a ação magnética curadora é praticada por quem? Pelos homens. Essa teoria ele acabou de mostrar que é realizada por quem? Pelos espíritos, né? E aí ele vai trazer para essa questão do magnetismo. Aí ele diz assim, ó. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por um outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, o que ele está mostrando? Que antes, ele falou que os espíritos podem atuar sobre os fluidos. E aí ele vai falar que no caso, né, da mudança das propriedades da água, existe uma obra da vontade. Essa vontade é de quem?
É o espírito do magnetizador, porque o magnetizador, que é um homem, ele também é espírito, ele também tem um perispírito, e é por isso que ele pode fazer essas mudanças através da sua vontade. E uma coisa que ele coloca aqui, ó, é que esse magnetizador quase sempre é assistido por outro espírito. E em outro capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec também vai mostrar que quando há a intenção do bem, os espíritos estão sempre lá ajudar. Pode até ser que esses magnetizadores, né, sejam materialistas, por exemplo, mas se eles estiverem fazendo bem, com vontade desinteressada, né, o desejo do bem desinteressado, eles vão estar sendo assistidos por esses espíritos. Claro que quando a gente chama é muito melhor. Por quê? Porque tem a minha vontade, eu estou chamando os bons espíritos, quero estar com eles, e por isso vai melhorar mais ainda, vai aumentar a minha força magnética, porque eu creio em Deus e creio nos espíritos. E daí ele diz assim, né? Quando essa questão que pode operar uma modificação das propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Isso é que ele está dizendo, que é explicando como os magnetizadores poderiam atuar no organismo da pessoa. Por quê? Porque a gente, quando a gente está magnetizando, como a Rose bem explicou, a gente está ali manipulando o fluido magnético, que o fluido magnético é quem? É uma derivação, é uma transformação do fluido cósmico universal. Por isso que pode realizar essa ação magnética. E mais uma vez, quando ele coloca convenientemente dirigida, é a questão do processo. É por isso que a gente vai aprender os processos magnéticos, as técnicas. Porque quando a gente está fazendo essas movimentações, atuando, a gente está fazendo isso convenientemente dirigida, a gente está atuando e dirigindo ali os fluidos. Por isso que a gente também tem essa capacidade, assim como os espíritos. E aí depois ele vai falar dessa vontade, ó. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vê assim transformadas. Então, como somos espíritos encarnados, a gente tem essa mesma capacidade de criar fluidos, transformar, de dar propriedades aos fluidos, de dar propriedades à água e magnetizar, né? Não é só os espíritos, a gente é como a Edneia que gosta de dizer isso, a gente é um espírito encarnado, né? Então a gente tem essa mesma característica. Deixa eu ver. Então é isso, eu queria falar um pouco dessa questão da propriedade da água, fazendo esse relacionamento, essa importância da nossa capacidade como magnetizadores, que temos esse fluido magnético que a gente pode manipular, que a gente pode utilizar para o bem, inclusive existe para o mal, mas a gente só vai claro, incentivar o bem. Então vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui sobre isso. A Vanessa só está comentando, né? É importante cuidar dos pensamentos, pois, como fala no texto, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. A Naná está dizendo, temos que vigiar e orar. Deixa eu ver essa pergunta. A Melanie está perguntando, espíritos superiores podem usar os fluidos para guiar as mutações genéticas necessárias para promover a evolução de uma espécie animal ou vegetal? Não sei. Vou ter que pesquisar sobre isso. Alguém gostaria de falar? Alguém sabe? Eu acredito que, pela teoria dos espíritos, mesmo sendo espíritos superiores, eles não vão de contrário à ciência. Então, a ciência, ela tem todo o seu processo de evolução também, ou melhor dizendo, de progresso. Então, de alguma forma, se a ciência está avançando nessas mutações genéticas, né, na evolução de alguma espécie,
os espíritos, eles não vão interferir, eu acredito que eles não interferem arbitrariamente. Os espíritos interferem o processo de descoberta e de criação, no caso desses cientistas, porque aí é um trabalho dos homens e mulheres que vão poder providenciar esses fenômenos da ciência. Agora, eles politicamente podem inspirar, eles inspiram, né, os cientistas inspiram a todos nós, mas eles ir lá e manipular no lugar do cientista, eu acredito que não, porque já interfere aí no progresso da ciência, no livre-arbítrio, e o espiritismo, né, toda a doutrina vai nos ensinar que eles respeitam, né, todo esse progresso, é uma lei natural, né, faz parte das leis naturais, nesse sentido que eu acredito. Mas inspirar... Oi, Francisco? Não, também concordo com a Rosa. Eu acho que os espíritos, eles vão inspirar os homens a fazer o trabalho que cabe a eles fazerem, né? E não os espíritos fazerem aquilo que os homens deveriam fazer. Ana, é só complementando aqui, já passando até para uma outra questão que foi falada. Se os espíritos podem ter a aparência que eles quiserem. O texto fala, né, eu acho que é 14 o item, que ele diz assim, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possui a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando viu na época em que o segundo conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se com vestuário, os sinais exteriores, como enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha então. Então, assim, e aí ele diz que, aqui mais à frente, ele fala, que ele diz assim, o que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito se toma instantaneamente, lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então, assim, quando ele pode dar a aparência que ele quiser, quando ele pensa, e essa aparência se desfaz a partir do momento em que o pensamento dele não é mais direcionado para aquilo. Então, ele pode dar a vestimenta, digamos assim, a aparência que ao seu perispírito do que ele pensar. E se ele tem ele pensa em algo ruim, ele quer algo assustador, ele acaba fazendo com que o perispírito tome aquela forma. Aí, quem puder ajudar, me ajude aí a lembrar da revista, do ano da revista, mas tem o assassino do Monsenhor, que se apresenta na reunião sem a cabeça, decapitado. Sim, tem, eu só tenho que lembrar mesmo, mas tem. Também tá no Céu e Inferno, se eu não me engano. Eu vou pesquisar. Tem uma pergunta aqui da Gardênia que é bem legal. A manipulação dos fluidos se dá da mesma maneira, ou seja, mesma facilidade para espíritos inferiores e superiores? Tudo é possível para os inferiores, basta pensar e ter vontade? Gardênia, assim, Kardec explica que essa questão da criação fluídica é que vai explicar, porque isso vai explicar a questão dos vestuários, como que ele vai aparecer, como o Francisco colocou, dele aparecer tal qual, sem a cabeça, ele tinha sido decapitado e apareceu assim. Então ele vai, isso é uma condição, é uma propriedade inerente do espírito, né? O que vai acontecer é que, por exemplo, o espírito imperfeito, né? Ele não sabe como isso acontece, digamos assim. Mas se ele pensar, acontece. O que algumas coisas que podem ser proibidas por exemplo, como Kardec explica lá quando ele pergunta para São Luís, no capítulo 8, né, que é do Laboratório Invisível, que é onde eu acabei de ler o item 131.
Kardec pergunta assim para São Luís: os espíritos poderiam fazer um veneno e a pessoa tomar e ela morrer? Aí o São Luís responde: sim, mas isso não seria permitido, tá? Então, porque na questão da capacidade, poderia, se quisesse, pela questão da combinação dos fluidos, assim, de tudo, isso aí não é algo que seria impossível. Só que tem a questão de outras leis, né? E Deus não permitiria nesse sentido, porque aí já vai contra a lei de Deus, por isso que não poderia. Mas na sua teoria ele poderia fazer. Então ele vai mostrando isso, que isso é inerente do espírito, independente de ser inferior ou superior. Porém, ele explica, quanto mais evoluído, quanto mais superior o nível do espírito, digamos assim, mais a capacidade dele de realizar coisas com os fluidos, como curas, como coisas mais grandiosas, digamos assim. Mas essas de aparecer, de se mostrar, de vestir algo, de criar uma coisa fantástica, eles podem, porque é inerente da propriedade do perispírito. Basta ele pensar e ter vontade que ele simplesmente acontece. Tem outra pergunta que eu acho que já foi respondida, mas eu não acho demais falar. De novo, a Socorro Salles perguntou: essa influência fluídica, nós mesmos que atraímos, sejam boas ou más? Ednélia, Rose, Francisco. Eu não sei nem te dizer assim, eu não sei se poderia dizer que nós atraímos. Nós criamos o ambiente propício, né? Assim, a condição para que aquilo aconteça. Eu não sei se seria certo dizer que eu atraio isso, eu atraio aquilo, eu penso ruim, é por isso que as coisas ruins acabam acontecendo comigo. Não sei bem se é assim. Eu acho mais é que se cria o ambiente propício para que tenha afinidade com as coisas que você não quer. Teoricamente você não quer, mas você não quer, mas você cria um ambiente tão propício para que aconteça, que às vezes as pessoas dizem que é porque você atrai. Então, assim, não é, eu acho que não é bem atração, mas é criar as condições necessárias para que aconteça aquilo que às vezes, muitas vezes, é o que você não quer. Né? Ana, tem também a Melanie dizendo que não está falando das mutações genéticas artificiais, né? Tem ela falando aí, mas assim, ó, gente, eu não estou falando de um caso de mutações genéticas artificiais, estou falando literalmente da evolução das espécies ao longo das eras. Segundo a teoria da evolução, penso que as mutações aleatórias que geram a evolução não são tão aleatórias assim. Melanie, eu vou jogar uma pergunta aqui. Eu penso assim, Deus cria um sistema, umas condições de vida e de evolução que eu penso assim, vamos pensar, você acha que é preciso que os espíritos superiores estejam atualizando, digamos assim, a criação de Deus? É preciso que eles interfiram nessa evolução natural? Ou ele já não teria criado com as condições necessárias de evolução? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar nisso. Não sei, eu acho que as leis naturais, as leis de Deus, elas são tão perfeitas que eu acho que elas não precisam dessa interferência, nem sendo dos espíritos bons, dos espíritos superiores, digamos, melhor dizendo. Então, assim, elas se dão de forma natural, porque Deus já criou uma situação em que não, eu creio que não tem essa necessidade dos espíritos superiores estarem interferindo diretamente nessas questões. Com certeza é uma pergunta. Eu acho que isso aí
Aí eu faço outra provocação, Melanie. Eu acho que você poderia fazer uma pesquisa em Kardec. Eu sempre faço isso. Assim, busque, né? No Livro dos Espíritos fala como é que se diz, meu Deus? Da origem, né? Da origem das coisas lá. Tanto no Livro dos Espíritos fala na primeira parte, na Gênese tem a Gênese sobre a Gênese orgânica, a Gênese espiritual. Então, eu acho que você pesquisando nessa parte, você vai conseguir tentar alguma teoria, buscar algo que ajude. Mas é isso que a Ginélia falou, é algo para a gente refletir junto com isso aí. Mas essas coisas, assim, quando a gente tem essas perguntas, é bom a gente pesquisar, refletir bastante, né? É bem legal. Quer complementar alguma coisa, Francisco? Não, é dizer da limitação que o homem tem com relação ao conhecimento de Deus. Com certeza. Nem tudo é permitido a gente saber agora. Agora, Sim, é claro verdade. que Deus vai dar todos os instrumentos para que nós, com esforço, com estudo, venhamos a descobrir aquilo que for do consentimento de Deus. Mas tudo, como o Cícero gosta muito de falar, tem um tempo, né? Conforme tem provérbios. Sim. Há um tempo para tudo. Talvez não tenha chegado ainda esse tempo. A Melania já está dizendo assim, vou fazer uma pesquisa sobre isso e compartilho no grupo depois. Pode compartilhar, a gente compartilha lá, a gente gosta disso. Aí tem a pergunta da Fátima, que ela diz assim, pessoal, e quanto ao pensamento ter cheiro, como se dá isso? Fátima, não é o pensamento que tem cheiro, né? A gente vai ver isso no próximo estudo sobre a qualidade dos fluidos e a gente vai perceber que o fluido ele é sui generis, ele não tem uma propriedade, ele não tem uma característica. Ele se modifica conforme o nosso pensamento. Então aí sim ele pode ganhar um cheiro, mas quem ganha o cheiro é o fluido e não o pensamento. Mas a gente vai ver isso muito bem no próximo estudo. Aí tem alguns comentários. Aqui o Eduardo está concordando com a Ednélia. A Naná disse, acho que também depende da vibração de cada um. Os espíritos são os executores da lei, não os criadores. Deixa eu ver. A Júlia está dizendo, se precisa da interferência, Deus não seria Deus. Eu acho que eu não entendi esse início. Né? Deus não seria Deus. Eu concordo com a Ednélia, pelo menos no primeiro momento. O Pedro acho que sim, como em nossos lares não existe cuidado e zelo, o ambiente se torna propício para insetos e etc. Do mesmo modo, o fluido que emanamos pode tornar o ambiente ao nosso redor propício para maus espíritos que vão chegar. Orar e vigiar esses pensamentos. Eu acho que o Pedro está falando da questão da atração, né? Ela quis só explicar, mas existe uma atração? Existe, mas é só questão assim, que realmente se a gente não se cuidar, isso é uma verdade, Kardec. Isso a gente também vai falar no próximo, que essa questão tem a questão dos bons fluidos, atrai os bons fluidos, os maus atrai os maus fluidos. Então isso a gente vai ver. Foi só uma forma que a Diné estava tentando mostrar, explicar. Porque às vezes a gente faz isso inconscientemente, não é porque a gente queira, né? E por isso que ela falou muito, frisando essa questão das criações fluídicas, a gente pode criar as coisas sem nem saber. Agora que a gente está sabendo, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Vamos lá, gente, últimas considerações. Passa para os meus colegas. Como um bom cavalheiro que eu sou. Tá. Gente, eu acho que hoje o estudo rendeu. Eu acho que a gente conseguiu com vocês, assim, foi uma interação muito boa. A gente conseguiu fazer, passar, né, aquilo que a gente estava querendo, e eu acho que vocês pegaram bem o que a gente quis falar. Eu acho que houve uma reflexão geral. Eu acho que foi muito bom hoje, pelo menos para mim foi muito bom. E eu quero agradecer mais uma vez vocês, porque vocês são 10, sabe? Vocês estão fazendo a diferença nesse estudo. E eu agradecer por hoje, por até agora, né? E que a gente se encontre na próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite.
Eu também achei o estudo bem interessante, perguntas bem legais, que dão até para, que gera buscas, né, pesquisas, muito bem. Eu acredito que quando a reunião, o encontro, um estudo é assim, é porque rendeu frutos, né, provoca pesquisa. Então, foi muito bom. E quero dizer, assim, que esse cuidado com o pensamento, que às vezes a gente diz, o pensamento é vontade, mas no pensamento, além da vontade, tem os sentimentos, você precisa cuidar dos seus sentimentos, dos seus desejos, da razão, da intencionalidade, tudo isso são elementos do pensamento. Então, vamos cuidar de tudo, de um todo, né, da forma como a gente pensa, seja racionalmente, seja através da imaginação, né, deixa ela voar muito, aí sai daquilo que você estava fazendo racionalmente, tudo é pensamento. Então, a mensagem, assim, que eu deixo é cuidar mesmo dos nossos pensamentos. Ana, posso? Porque você tem que fazer o fechamento. Gente, nós aprendemos ao longo desses estudos das inúmeras possibilidades que tem o espírito com relação à criação fluídica e da responsabilidade que nós temos como magnetizadores de dar qualidades a esses fluidos, a essas criações, seja água magnetizada, seja a ação magnética que a gente vai exercer sobre o nosso assistido, tudo com muita responsabilidade e com o compromisso de buscarmos a nossa melhoria moral. Então, parabéns a todos pelo estudo, pela dedicação e pela participação de vocês. Ana? Tava me passando as mensagens, muito legal, ó. A Luiz dizendo que o estudo foi maravilhoso, a Socorro dizendo que o estudo foi maravilhoso, como sempre. Obrigada, gente. A gente gosta muito de estar aqui com vocês, de aprender cada vez mais. O Roger, né, que é trabalhador da casa, está em todos os estudos, inclusive aqui conosco. Cada vez mais aprendo um pouco mais. É isso aí, Roger. Gente, assim, ó, a Elane, pena que o estudo de hoje já está acabando, está muito bom. Gente, já que vocês gostam tanto, compartilhe, nos ajuda a divulgar o nosso estudo lá no canal do YouTube, né? E uma das coisas que a gente gosta muito de dizer é que essa questão que a gente está estudando, os fluidos, é como a... Esqueci agora quem colocou, que diz que gosta, porque... sobre a questão dos fluidos, né? Foi a Gardene, falou fluidos, pois nos dá muitas respostas. Com certeza, Gardene, esse estudo que a gente está fazendo, ele é essencial para a gente entender todos os fenômenos. Então, a gente gosta muito desse estudo. Vocês vão ver que daqui para frente, né, depois que a gente terminar, todas as respostas vão estar nesse capítulo, nesse estudo da Gênese, e Kardec ele abordou ele em muitos outros artigos, de várias outras formas, mas você vai perceber que os fluidos é a causa e a explicação de vários fenômenos. E uma das coisas que eu queria lembrar aqui, que às vezes eu esqueço de dizer, mas um dos nossos lemas, assim, que é uma frase de Kardec que tem lá na Revista Espírita de Estudo de Morzine, que ele diz que é de toda necessidade um magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa. E quando ele está falando com esse conhecimento de causa, é que entenda essa questão dos fluidos, que existem a influência espiritual, como funciona o magnetismo, né? Como se dá essas coisas. Por isso que a gente está aqui sempre tentando fazer essa ligação entre magnetismo e espiritismo. Aí outra coisa próximo tema, né? Próxima terça a gente vai estudar a qualidade dos fluidos. É o próximo item tanto da apostila como no capítulo 14 da Gênese, tá? Tá lá. E amanhã a gente vai ter o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Vai ser um estudo muito legal sobre uma semente de loucura. Importante a gente entender. E é isso, eu agradeço muito pela presença de todos vocês. A gente está muito feliz aqui, cada vez mais empolgado, estudando, tentando aprender com vocês. As perguntas de vocês nos ajudam demais. Deixa eu só colocar mais uma coisa, que o Eduardo sempre diz assim, eu não vejo a hora de voltar para os estudos presenciais. Eduardo, esse estudo do magnetismo e espiritismo, ele será feito todo online, porque se ele for feito presencial depois, como é que eu fico para o pessoal de fora, né? Que
A Fátima, que é de Recife, tem muita pessoa aqui que não é daqui de Fortaleza, e a gente fez esse estudo pensado num estudo online mesmo, para que a gente pudesse estudar com mais pessoas, que outras pessoas interessadas. Muitas das pessoas que responderam os questionários falaram isso, que não tinha um curso perto, que não tinha esse estudo de magnetismo na sua cidade. Então, assim, foi feito pensando nessas pessoas mesmo, tá certo? Então, não vai ter esse estudo presencial. O que a gente vai fazer depois na questão da prática é tentar disponibilizar alguns vídeos que expliquem as técnicas, mas a gente não vai fazer esse estudo presencial, tá certo? O da terça-feira. Os outros que a gente tem, que funcionam na segunda, na quarta, no sábado, vão ser presencial, como eram antes, né? E vão ser transmitidos também. Mas esse da terça só vai ser transmitido, tá certo? Então é isso. Francisco, nossa prece final, por Eu vou só favor. diminuir a luz. Vou só diminuir a luz. Não. Bom, gente, hoje eu pensei que nós faríamos uma magnetização aos moldes da magnetização que o nosso grupo do CEAL vem fazendo com os assistidos e com as pessoas que pedem magnetização à distância. E aí a gente vai começar com a água. Quem tiver água, por favor, coloque sobre a mesa para magnetizar a sua água e para poder servir a quem você deseja ajudar. Que nós agora façamos o nosso recolhimento, fechemos os nossos olhos, aqueles que assim preferirem. Procurem cadenciar a respiração, buscando a tranquilidade do espírito, a serenidade da alma. Rogue agora a assistência de Deus. Que Ele seja o nosso grande guia a emitir os fluidos para a magnetização que nós iremos realizar. Vamos evocar os nossos amigos, espíritos protetores. Rogo hoje em especial por Dr. Demé e por Vianney, pelos espíritos, pelo meu anjo da guarda e pelo anjo da guarda de todos os magnetizadores deste curso. Busquem visualizar o rosto meigo de Jesus e nele procurem sentir a mansuetude, a paz, a tranquilidade, tão importante para esse estado de recolhimento. Agora, sintonize aquela pessoa que você quer ajudar. E eu, em especial, peço por duas pessoas, por Henrique Rodrigues, atormentado do corpo e da alma, e por Rejane, acometida de Covid-19. Mentalize o seu assistido e mentalize aquele que você se propõe a ajudar, mesmo desconhecendo quem é. Agora, manifeste a sua firme vontade de ajudar, junto com os espíritos amigos, de levar os fluidos beneméritos àquele a quem precisa de ajuda. Dirija sua mão sobre eles. Perceba, sinta que esse assistido está sendo magnetizado, está recebendo os eflúvios de Deus para atuarem sobre o seu corpo.
Deus, Pai de infinita misericórdia e de amor, rogo, Senhor Deus, a tua assistência e o teu amparo. Em prol, Senhor, de todas as pessoas que rogam a assistência. Permite-nos, Senhor Deus, evocar os espíritos protetores para nos ajudar nessa missão de levar os fluidos a quem precisa, ao conhecido e ao desconhecido, levando o alento, o alívio, o analgésico, Senhor Deus, o calmante, para o intranquilo, para o entristecido, para o enfraquecido da fé, para o revoltado, Senhor, para aquele, ó Pai, que blasfema o teu nome por orgulho e por ignorância. Concede, Senhor Deus, o alívio das dores. Concede, meu Pai, a cura do corpo, se for do merecimento. O alívio da alma, Senhor Deus. Para que essas pessoas que se afastaram de Ti, que não oram mais, que se afastaram completamente de Ti e voltaram as costas para Deus. A essas pessoas, Senhor Deus, pedimos a Tua clemência, rogamos a Tua assistência, Senhor, para que mesmo elas, em Teu nome, seja tocado em seus corações, que de alguma forma nosso amigo Henrique receba as emanações fluídicas e possa refazer o seu ponto de vista. Também pedimos, Senhor Deus, por todas as pessoas que foram lembradas nessa noite e que também têm as suas expectativas, as suas necessidades. Esperam, Senhor, firmemente a Tua ajuda, as Tuas bênçãos. Esperam receber uma gota do Teu bálsamo e assim serem consagradas com o alívio das dores, com a harmonização do espírito e com a cura, conforme o seu merecimento. Envolve, Senhor Deus, a todas essas pessoas e a nós, em Tuas bênçãos de amor e de paz. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, Ana? Que assim seja. Que assim seja. Socorro estava dizendo que está sentindo falta dos corações. Eu também, Socorro. Então, quem gostou pode botar os coraçãozinhos aí pra gente, que eu quero ver quem é que vai colocar. Ai, Jesus. Deixa eu ver esse povo. Ei, gente, a Socorro Salles está perguntando se tem exercício hoje. Pronto, o Francisco fez o exercício. Sai os coraçãozinhos. O pessoal tá colando coraçãozinho. Olha aí. Vai, fala aí, amiga, do exercício. Então, assim, o exercício hoje ficou por conta da magnetização à distância que o Francisco fez e que nos levou também a fazer a cada um que se concentrou e que
emanou seus fluidos para aqueles por quem pensou, por quem estava vibrando pela saúde, pelo bem-estar do outro, viu? E vamos buscar os exercícios para trazer para vocês, tá? Na próxima semana. Mas procurem fazer o que a gente já falou, né? Porque daí já vai desenvolvendo. Porque isso que a Ginela já passou ajuda bastante. Obrigada pelos coraçãozinhos, gente. Obrigada por estar aqui conosco. Também adoro os corações. Eu também sinto falta, viu, Socorro? Ai, é uma brincadeira que faz falta. Aí, tá cheio. Que bom, que bom. Boa noite a todos e todas. Muito bom. Boa noite. Deixa eu ver, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigado pela participação. Compartilhem. Que eu sou a tia das... Gente, olha, gente, é Ednélia. Ednélia. É Ednélia. Eu sou a tia das tarefinhas, tá bom? Vou atrás. Né? Tá certo. Gente, outra coisa, quem ainda não colocou, quando termina o vídeo, vocês vão ver que tem lá uma frasezinha em inglês no final do título. Aí vocês apertem lá e autorizem para aparecer o nome aqui de vocês, ó. Eu acho que é a Maria Valquíria. Que daí quando a gente coloca, quando vocês autorizarem, a gente pode botar a mensagem de vocês aqui e aparecer o nome de vocês. Porque eu vi que tem algumas pessoas que ainda tá com o Facebook User, né? A gente não sabe quem é. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau. Boa noite. Até se Deus quiser.